E você falou a palavra-chave, que é a humildade. O dia que a gente perde isso, a humildade que nos faz entender que a gente não sabe tudo, tem tanto a aprender. Tem tanta gente que quer se conectar e aprender. Então lá nós tivemos lá, no seu evento, aquela galera maravilhosa, encontrei pessoas incríveis, me fizeram perguntas, me fizeram, né, pensar também. Estive ali, passei um pouco da minha experiência, compartilhei um pouco da minha experiência, mas ouvi muito. Então, assim, estar ali, aberto, para ouvir, para entender, para ver histórias de vida diferentes, me fazem pensar na minha vida, em crescer e fazer, né? Aquela história, qual é o próximo passo? Ok, nós já... Eu acho que a mensagem tem que ser assim, orgulho do que a gente fez. Poxa, que bacana. Para aí pensar onde você estava. E muito interessante que você me disse, estávamos subindo aqui no elevador, você falou, olha, as pessoas falam do esporte, transição de carreira. São 19 anos de transição de carreira, ou 16 anos de transição de carreira. Sabe aquele sucesso de transição da noite para o dia que durou mais de 15 anos? Sim. É o seu, ou seja, preparação, estudo, né, dedicação. Tenho fotos suas primeiras turmas com 10 pessoas e tal, e agora com essa turma toda, né, ao seu redor. Isso é o processo, né? Eu acho que a única coisa que talvez eu tenha melhorado com o tempo é a qualidade das minhas perguntas. E Qualidade das suas perguntas. Não é a qualidade das minhas respostas. Né? Quando um treinador vem a mim e faz uma pergunta sobre alguma coisa, eu falo, bem, eu tenho uma resposta, mas não sei se ela é a melhor, mas eu tenho uma boa pergunta para fazer em relação a isso. Para que você, né? Muito bom. Eu acho que a mentoria é isso, é você fazer e provocar nas pessoas, através dos seus questionamentos, né, melhores perguntas. Eu não tenho as melhores respostas, melhores perguntas. Então você falou de coisas importantes, que é, primeiro, humildade. Humildade. E quando a gente faz liderança, que é um tema que me toca muito, assim, que eu quero olhar os grandes líderes e ver o que eles realmente, por que são os líderes que nos inspiram, né? Se tem uma característica de um líder que é fundamental, é a humildade. E eu uso sempre aquela teoria da janela do espelho. Sim. Um grande líder, e você estava aqui, eu tive a oportunidade de vê-lo gravando assim na sua live e tal, com a tua turma aqui. Quando a coisa sai bacana, tem êxito naquele evento que você está realizando, que natureza for, tem êxito, você olha para o seu time e fala, pô, galera, obrigado, pô, Malu, tal, obrigado, foi ótimo. Se não fosse por vocês, quando é uma derrota, a coisa não sai bem, você olha para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? Sim. Por que eu não dei o suporte necessário às pessoas para que a coisa acontecesse legal? Isso é uma coisa que, quando você olha, né, para aquelas pessoas que são pretensos líderes, mas não são líderes, são apenas, têm um crachá de autoridade, quando há uma vitória, ele olha para o espelho e fala, porra, sim, eu sou o cara. Quando há uma derrota, ele aponta dedos. Porra, ele não fez o que eu mandei, como se a gente mandasse em alguém. Se você não inspirar a pessoa a fazer aquilo que você, de uma certa forma, propôs, ele não vai fazer. Nós estávamos aqui conversando ontem sobre essa questão da cultura. Como é que você mede a força de uma cultura? Que o líder é o guardião. O líder é o guardião daquela cultura, certo? Como é que você mede a força? Quando você não está, as coisas acontecem e a dinâmica ela é da forma como se estivesse. Essa é a força da cultura, porque as pessoas estão engajadas e agindo daquela maneira. Então, quando você perguntou aquilo ali, nós estávamos conversando, estava o Gilberto Silva conosco, estava a galera ali, né? Eu lembro de tudo, assim, a gente conversando. Eu falei, aquela troca, né? Ontem aqui com a gente, você falando e eu pensando, caramba, eu estou aqui ontem um pouquinho melhor do que eu entrei aqui ontem, lógico, sentado nessa sala ali, ó, no chão ali. Aí nós fomos para a sala de chá, conversando, ele falou algumas coisas, falou de fé e tal. Eu falei, cara, isso aqui eu tenho que melhorar um pouquinho. Conversei com minhas meninas ontem, terminei muito religiosa, levei um pouco daquela pequena dica, daquele pequeno insight do Thiago para algumas pessoas minhas também. Esses pequenos percentuais de evolução, eu sou economista de formação, fazem toda a diferença. Juros compostos no final do ano serão um gap enorme, certo, nessa história. Então é nisso que eu verdadeiramente acredito. Eu quero estar em lugares onde eu possa ser questionado, onde eu possa me questionar, eu possa sair dali e tirar alguma coisa de melhor. E ir para um treino, mas já fiz isso tantas vezes, o meu treino tem que ser diferente, tem que ser um pouco melhor. E aí às vezes eu saio chateado do treino, né? Eu digo brincando, mas é verdade, eu tinha vários apelidos na seleção, né? O Serginho me chamava de patrão, até hoje, fala patrão, tal. Né? O Giba de chefe, o Gustavo, o grandão, chamava de professor. Mas todos os caras, maluco psicopata, esse cara é um psicopata. Todos. Porque todo dia tal, aquela coisa do treinamento, né? Treinamento é capacitação, né? É o dia a dia. E aquilo que nós falamos, né? Isso não é muita maluquice, é muito sacrifício, não, isso é o processo.
quando eu li Transformando Suor em Ouro, eu ainda era nadador. Porque ele foi publicado em 2004. Foi publicado, não, 2006. ele foi da Olimpíada de 2004. Isso, acaba ali a publicado em história. 2005. E aí eu era nadador. E eu tava muito bem, mas eu também já tava começando a ser um assistente técnico na borda da piscina como treinador. Então já existia, assim, um track record próprio, mas tava começando minha carreira como líder. Tinha lá uns meninos na piscina. E aí eu vi a história, eu vi várias histórias. Quando você lesionou, e aí treinava com a bola na parede, aí recuperou mais rápido. E aí eu vi a história de um jogo que vocês iam fazer, não lembro exatamente como era, onde era. E aí vocês chegaram num horário que a quadra estava fechada. E aí você treinou no estacionamento. Acho que umas 10 horas da noite. Aquilo eu falei assim, não, isso não existe. Isso aí isso é historinha. É verdade. Não, aí aí li aquilo, achei, meu Deus, como que ele vai lá e não consegue abrir o estádio e ele treina no estacionamento? Tá bom. Anos depois, já tinha terminado minha carreira. Fui trabalhar no Instituto Neymar, que foi a primeira vez que eu te vi lá em 2014, que você foi na estreia. Eu tenho essa foto, vou te mostrar. O Neymar me dá a chance de ser o coordenador geral, uma puta honra e tal. E aí, é lá na Praia Grande. Quem mora na Praia Grande? Rodrigão foi dar uma palestra pra moçada. E aí, palestrou pra molecada do Instituto. Alguém tem alguma pergunta? Eu fui o primeiro. Hoje é a pergunta. Rodrigão, aquela história lá do estacionamento, cara, é verdadeira? Ele falou, é. Conta um pouco dessa história. Essa história foi em 2003. Nós chegamos em Amsterdã, na Holanda, era feriado. Na época, comemorava-se o dia da coroação da rainha, que era rainha, agora é um rei, que já rainha Beatriz. E nada abria. E aí o cara, olha, lá não tem chuncho pra você abrir e entrar por trás, né? Holanda é o que é. É o que é. Mas é aquela história, é fazer o seu melhor com aquilo que está à sua disposição naquele momento. Nós não tínhamos ginásio para treinar. Nós tínhamos um espaço, que era o estacionamento. Liso, asfalto holandês, bacana. Nós tínhamos as bolas, tínhamos pessoas, vamos treinar. O treino não vai ser o melhor? Não. É aquela história, você não tem uma piscina de 50 metros, olímpico para você treinar. Mas chegou um lugar, tem um hotel, tem uma piscina de 20. Não é o ideal, mas você vai treinar. 5 voltas vai dar 100. E você vai treinar. Você vai, ao menos, minimizar a perda. Legal. Entendeu? Naquela situação que você tem. E essa história, ela não foi a única história. Eu fui dar uma palestra um dia numa empresa, estava lá, uma galera, centenas de pessoas, era um evento grande. E aí alguém perguntou disso, isso foi em 2003. E uma senhora que estava assistindo, eu queria dar um depoimento, eu falei, por favor, olha, eu estava no Rio de Janeiro com meu marido em 2016, e nós estávamos em perto do Rio Centro, na Barra, e nós estávamos pré-Olimpíada, foi 2016, mas antes dos Jogos, teve a Liga Mundial, que agora chama-se Liga das Nações no vôlei. E nós ia ter um torneio, um dos torneios era no Rio, para até inclusive testar algumas daqueles ginásios olímpicos. Nós jogamos no Rio de Janeiro, ok. E nosso jogo era 2 da tarde, não tinha local para se treinar e tal. Nós estávamos no hotel, pertinho do Rio Centro, e tinha um estacionamento. Nós fomos no estacionamento. Só que ela falou, olha, eu cheguei lá, fui dar uma caminhada na ciclovia com meu marido, perto ali, estava num evento no Rio Centro, fui dar uma caminhada de manhã. De repente vi umas bolas, e fui lá perto. Quando eu cheguei lá, estava o Bernardinho, com um grupo, ano Olímpico, 2016, 13 anos depois do primeiro episódio de estacionamento, treinando no estacionamento pela manhã. Né? Naquela manhã, jogamos à tarde contra o Irã, esse torneio e tal, ganhamos, e seguimos e fomos para a Olimpíada. Então isso se repetiu, mas não é porque era o estacionamento, era um espaço aberto, era a piscina que eu encontrei naquele momento para fazer uma atividade com os rapazes. Entendi. Uma atividade de mobilização, etc e tal, porque você tem aquela coisa, eu preparo mentalmente, fisicamente, tá, né, preparado para o jogo, para o evento, etc. Tal. Mas principalmente tem uma coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas, que é quase que você trabalhar o seu senso de merecimento. Você vai fazer o Iron. Se você não treinar e não se preparar, tem a principal coisa que vai te pegar. Às vezes você é um cara, que tem uma capacidade, um VO2, uma capacidade física já desenvolvida, bacana, natação de alto nível, blá, 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 blá. Mas tem uma coisa que te pega, que gera insegurança, que é quando você sabe assim, eu não me preparei como deveria, eu não mereço. Exatamente. Então ele fala, essas pequenas ações, elas desenvolvem aquilo que eu chamo de senso de merecimento. Eu fiz por onde? Eu fiquei até tarde, eu acordei cedo,
eu visitei meu cliente, eu fiz mais uma vez, eu me preparei. Quando você não faz isso, gera aquela história do, será que eu mereço? Você começa a entrar na dúvida de... E aí você dá uma fraquejada, você se sente impotente. Por isso que eu falo, galera, vamos aliviar a nossa mochila, tirar um trambolho. Um pequeno trambolho que você tire, uma pequena coisa que você faça, arrumar a sua cama de manhã, você trabalha a autoestima, aí você vai para a segunda missão do dia. Dá mais uma. Primeiro eu fiz. Dá mais uma. Essa eu fiz também. Quando você não faz, quando você aperta aquele botão soneca e fica mais um pouquinho, é gostoso, né? E é o que você fala. Caia fala muito, que é muito legal. O bom hábito, ele é cumulativo. Ele requer o quê? Consistência. Sim. De novo. Não, poxa, eu nadei, treinei hoje natação, mas eu não saio da academia, da piscina, porra, não, eu tô pronto. Não, é de novo. O mau hábito, recompensa imediata. Fiquei uma hora na cama, que maravilha, que prazer. Comi aquela coisa ruim que eu não deveria ter comido, que eu tô burlando a minha própria dieta, o prazer é imediato. A boa dieta, ela requer o quê? A leitura. Ela requer o quê? Acumular. Sim. Eu fui lá e li 10 páginas de um livro, bacana ler 10 páginas de um livro, mas não te traz o conhecimento daquele livro. Mas quando você 10 páginas, mais 10 páginas, mais 10 páginas, são 300, são pequenas conquistas diárias. Isso requer o quê? Disciplina.